E aí galera, beleza? Você está em mais um Acorda Brasil. Gente, ultimamente eu tenho recebido uma infinidade, como sempre, de comunicados de pessoas pedindo para eu comentar algumas coisas. E nessa última semana e na semana anterior eu recebi dezenas e dezenas de links com o vídeo que o Pirula fez a respeito do nióbio. Rebatendo algumas coisas, e eu estava relutante em responder a esse vídeo, em fazer uma resposta, por dois motivos. Porque o Pirula em nenhum momento citou o meu nome, nem o meu vídeo no trabalho que ele fez. Mas devido à insistência de, como eu falei, várias pessoas continuamente pedindo para que eu tocasse no assunto e fizesse um vídeo a respeito, eu resolvi assistir então ao vídeo do Pirula e resolvi fazer um vídeo comentando algumas coisas, tá? Em primeiro lugar, eu não me recordo de ter visto nenhum vídeo do Pirula antes. Esse, se não me falha a memória, foi o primeiro vídeo que eu vi. E eu achei realmente muito bom, muito engraçado. O Pirula é muito talentoso, parabéns Pirula. Aquela parte lá dele imitando o Cauê Moura é impagável, realmente é algo que poxa vida, não tem nem o que falar. Ele é muito talentoso, muito bom o vídeo dele. Tá certo? Ele fez um vídeo sobre o nióbio, dando uma grande ênfase no uso do metal para a construção de pontes, gasodutos e oleodutos. Falou rapidamente na utilização em foguetes e também na indústria aeronáutica, inclusive questionando quantos foguetes são lançados, qual a frequência desses lançamentos, dando a entender de que realmente não é uma questão importante assim. E ele citou que a extração de todos os minerais, o nióbio está incluído nisso, é feito por empresas privadas, totalmente privadas, e no caso do nióbio, a maior delas é a CBMM, que recolhe aos cofres públicos um imposto referente a essa exploração de 2,5%. E aí ele questiona se a solução seria aumentar o imposto sobre a exploração do nióbio, e isso seria um contrassenso, porque tem-se realmente falado que o Brasil é um dos países que tem a taxa de impostos, a carga tributária mais massacrante do mundo, o que é verdade. E é interessante que ele abordou esse assunto de impostos, porque essa é uma questão política, e ao mesmo tempo ele também deixa claro no vídeo que ele quer se eximir completamente da questão política envolvendo esse assunto. E se nós analisarmos simplesmente por esse resumo que eu fiz rápido do vídeo do Pirula, ele está coberto de razão. O nióbio realmente é um hoax, é uma bobagem. As empresas são privadas, elas exploram o produto, recolhem o imposto devido, o produto é delas, elas fazem o que elas bem entenderem com o produto. Isso aí não tem nada de sério nisso, não tem nada de anormal nisso, é realmente um hoax total, 100%, concordo, como eu já falei, com o Pirula. Agora eu gostaria de fazer algumas considerações abordando justamente o lado que o Pirula deixou claro e enfatizou que ele não queria se envolver, que é a parte política, tá certo? Apesar de ter enchido o vídeo com dados técnicos, com fórmulas químicas, com informações, uma diversidade de informações técnicas, eu acho que o Pirula ele esqueceu, ou talvez até, não sei se foi mal assessorado, ou se resolveu propositadamente ignorar esse fato. Um dado técnico crucial do nióbio é exatamente que ele é um metal que se funde a uma temperatura de 2.500 graus centígrados. E é exatamente isso que faz com que esse material seja algo tão diferente, um material tão raro, tão especial. E aí, como eu já falei antes, ele deu uma grande ênfase no vídeo dele sobre a construção de pontes. E aí eu fiquei pensando, peraí gente, usar um material que tem essa temperatura de fusão tão elevada apenas para fazer pontes, gasodutos, oleodutos, eu fiquei assim meio atrapalhado com isso. Pontes? Será que já estão fazendo pontes para o inferno, por isso precisam de um material tão resistente a altas temperaturas desse jeito? E aí, tirando brincadeiras à parte, eu fui falar com duas pessoas da área de construção. Um é engenheiro civil brasileiro
E eu perguntei para ele se ele sabia, ele disse que não tinha conhecimento desse fato, e um outro é um engenheiro estrutural canadense. Eu liguei para ele e perguntei se ele tinha conhecimento da utilização do nióbio para a construção de pontes. Ele disse que também era de total desconhecimento da parte dele. E aí eu fiquei pensando, tá meio esquisito isso, né? Agora eu gostaria de focar em outro ponto, esquecer esse negócio de pontes, de gasodutos, de oleodutos, porque realmente existe uma infinidade, uma gama de outros materiais disponíveis na natureza que poderiam muito bem serem utilizados, como o Pirula bem frisou, já se faziam pontes antes desse negócio do nióbio e vão continuar fazendo com metais normais, com aços comuns, enfim. Eu gostaria de focar esse vídeo exatamente no ponto em que o Pirula deixou relegado em segundo plano. A principal utilização, ou as principais utilizações do nióbio. Por ser um metal resistente a altas temperaturas, o nióbio é um material crucial para a indústria aeronáutica, como componentes de turbinas, enfim, toda essa parte que envolve equipamentos que precisam de altas temperaturas e também baixas temperaturas, mudanças brutais de temperaturas. O nióbio ele se adequa muito bem a isso. E, como eu falei, a indústria aeronáutica é uma grande consumidora do produto. Deixa eu dar um dado técnico para vocês aqui, eu vou colocar inclusive o link sobre esse dado na descrição do canal. Em 2012, cerca de 3 bilhões, com B de bola, de pessoas usaram aviões no mundo. Em média, as companhias aéreas receberam 2,25 dólares, quer dizer, 2 dólares e 25 centavos por passageiro. Gente, isso é a nível mundial, tá? A média mundial, não estou dizendo aqui que uma passagem de avião custa 2 dólares e 25 centavos, mas segundo esses dados que eu pesquisei, em média, as companhias aéreas receberam 2 dólares e 25 centavos por passageiro transportado no ano passado, 2012. Parece uma mixaria, né? 2,25. Agora, se você multiplicar isso pelo total de passageiros, 3 bilhões, você vai encontrar uma cifra extraordinária de 6 trilhões e 700 bilhões de dólares. Quer dizer, nós estamos falando de uma indústria que movimenta quase 7 trilhões de dólares ao ano, isso apesar, todo mundo sabe, que o mundo está atravessando um momento de crise, a Europa está afundada numa crise, vários países europeus estão atravessando uma crise e por causa dessa crise as pessoas têm evitado gastar dinheiro mais do que o necessário. Enfim, você imagina o valor dessa indústria quando essa crise passar, como é que vai ser a movimentação de dinheiro. E de novo, o nióbio é um elemento crucial para essa indústria que rende, que movimenta quase 7 trilhões, foi até mesmo o PIB do Brasil, acho que 2 trilhões, uma coisa assim, alguma coisa perto de 2 trilhões, se eu não estou enganado, me ajude nos comentários. O lucro líquido dessas empresas aéreas no ano de 2012 foi de 640 bilhões de dólares. O link, mais uma vez, eu vou colocar na descrição desse vídeo, ele tem um erro nos cálculos, mas se você pegar uma calculadora qualquer e refazer manualmente, você vai encontrar esses números que eu estou lhe dando. Quer dizer, nós estamos falando de uma indústria, gente, gigantesca. Não é negócio de ponte, de gasoduto, oleoduto, esquece isso. É coisa muito mais funda. Uma outra grande aplicação para a utilização do nióbio, que o Pirula passou batido, é na indústria médica. A indústria médica, ela utiliza o nióbio por ser um excelente supercondutor. Ele é utilizado em ressonância magnética, aparelho caríssimo, tomografias computadorizadas, raio-x digital, equipamentos laboratoriais, etc. E eu posso falar um pouquinho dessa indústria porque eu trabalho na área já há 25 anos. Então essa indústria médica, ela tem um faturamento que está estimado a atingir até 2017, está crescente esse faturamento, apesar de novo das constantes crises mundiais que o mundo está atravessando. Eles estimam que em 2017 o faturamento da indústria médica será de 302 bilhões de dólares
anuais. Vamos a alguns fatos reais. O nióbio é utilizado na indústria aeronáutica, como eu já falei, na indústria bélica, que eu não falei, tá? Que é também uma indústria que é muito, muito grande. Ele é utilizado, enfim, uma série de outras utilizações, além de simples pontes e canos para transportar gás natural e óleo. O Brasil detém a maior parte no mundo desse material. Isso não é hoax, isso é um fato, é um dado real. Eu não acho, segundo o Pirula falou, que tenha que ser criado uma Niobras, ou Nióbiobras, travou a língua, ou qualquer outro tipo de estatal para controlar essa exploração desse produto. Pelo contrário, eu sou inclusive totalmente contra, essa é a minha opinião pessoal, tá, gente, de que o governo tenha empresas que exploram, que se metem em atividades comerciais. Eu acho que a Petrobras, inclusive, deveria ser privatizada de uma maneira correta, trazendo mais benefícios para a população, porque as outras privatizações que a gente viu aí na época dos tucanos foram, realmente, pelo que a gente tem visto, não trouxe muito benefício direto para a população. Agora, eu acho que o governo deveria fazer o seguinte: ao invés de cobrar esses míseros 2,5% de imposto sobre a exploração do produto, o governo deveria cobrar royalties sobre essa atividade, na forma de, sei lá, por toneladas, enfim, existem uma diversidade de maneiras de se calcular cobrança de royalties. A mesma coisa como é feito no caso do petróleo em território brasileiro, não é? No caso das empresas que exploram o petróleo no Brasil, elas recolhem, elas pagam royalties aos estados onde isso acontece. E se não me falha a memória, eu vi uma reportagem há um tempo atrás dizendo que o royalty do petróleo proporcionava uma qualidade de vida invejável para as cidades que ficavam na região onde tinham os polos de exploração do petróleo. Deixa eu dizer para vocês aqui como é que funciona essa questão de royalties aqui na província de Alberta. Já que o Pirula argumentou no vídeo dele questionando se deveríamos aumentar o imposto sobre a exploração do nióbio e dizendo que isso é um contrassenso, porque se o Brasil já tem uma carga tributária muito grande, por que se falar nisso? É verdade. Agora deixa eu dizer para vocês, dar um exemplo de como é que a coisa funciona aqui na província de Alberta. A província de Alberta, no Canadá, ela é riquíssima em óleo e gás natural. E por causa dessa riqueza, o governo ele não explora diretamente o petróleo e o gás natural da província. Tudo isso é feito por empresas privadas. O governo apenas recebe royalties dessa atividade econômica. E por causa desses royalties que o governo da província de Alberta recebe, nós temos aqui a menor taxa de consumo, o menor imposto sobre consumo do país inteiro. Aqui paga-se apenas 5% de imposto sobre o consumo. Esse sim é um elemento que massacra diretamente o seu bolso. É o imposto sobre o consumo. É o imposto que é escondido no Brasil, no caso do Brasil, é escondido, é embutido em tudo que você consome, tudo que você compra. Uma parte é separado, uma parte é levado para os cofres públicos para manter hospital, escola, enfim, tudo isso que você está cansado de ouvir eu falar. Agora, no Brasil se paga 17%, em alguns estados 18%, enfim, aqui nós pagamos 5% por causa dos royalties que são cobrados na exploração do gás natural e do petróleo que existe nessa província. Isso é muito interessante, gente. E é isso que eu acho que o Brasil deveria também fazer no caso do nióbio. Foi falado que outros materiais poderiam ser pesquisados e utilizados caso o preço do nióbio começasse a subir demais. É verdade, inclusive o Daniel Fraga falou isso em um dos vídeos dele. Um abraço para você, Daniel. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existem 3 materiais que podem ser utilizados como supercondutores do tipo 2. Supercondutores do tipo 2, deixa eu explicar para vocês o que é que isso significa. São supercondutores que continuam sendo supercondutores quando submetidos a diferenças de campos magnéticos, elevados campos magnéticos, enfim, muda a situação
ele continua mantendo a mesma característica. O nióbio é um deles, o vanádio é o segundo, que também pode ser usado nessa mesma modalidade, mas o vanádio ele perde para o nióbio porque o ponto de fusão dele é bem mais abaixo, é 1910 graus Celsius. O tecnécio é o terceiro que pode ser utilizado como supercondutor do tipo 2, um dos melhores supercondutores conhecidos, né, para a indústria de alta tecnologia, mas existe um ponto contra o tecnécio. Ele é extremamente complicado de se obter. Ele é conseguido através de fusão nuclear. E aí o mundo inteiro agora está andando de marcha ré com relação a essa questão nuclear devido aos acidentes. Chernobyl, que aconteceu em 86, em 2011 aquele terremoto no Japão, aquela usina nuclear que fundiu, foi um desastre total, e o mundo inteiro está de olho meio atravessado com essa questão de equipamentos que envolvem fusão nuclear. E ele também, o tecnécio também, tem uma temperatura de fusão abaixo do nióbio, de em torno de 2.200 graus Celsius. Então o nióbio é de longe a melhor opção atualmente para a utilização em supercondutores do tipo 2. É possível pesquisar para que novos materiais sejam, sei lá, desenvolvidos, descobertos, enfim. É claro que é possível isso, é claro. Só que tem alguns detalhes sobre isso, aliás, 3 detalhes. Primeiro, não é barato uma pesquisa como essa, custa milhões e milhões de dólares, é caríssima. Segundo, não é fácil, é extremamente complicado desenvolver esse tipo de pesquisa. E terceiro, não é rápido, é muito demorado. Demora-se bastante para se atingir o mesmo grau de satisfação que um outro material já está em funcionamento, já é comprovado que é utilizado. Deixa eu dar um exemplo a respeito disso para vocês, porque isso já aconteceu no mundo, na década de 70. Eu tenho certeza, o Pirula não era nem nascido nessa... Aliás, a maioria de vocês que estão me assistindo agora não eram nem nascidos na década de 70. Mas esse episódio que eu vou falar, ele começou o nascedouro dele foi 3 anos antes de 1970, em 1967. Os árabes se envolveram numa guerra com Israel. Egito liderando vários países na ocasião, se envolveram numa guerra contra Israel, e Israel, como sempre, com a retaguarda americana e dos países que faziam aliança com os Estados Unidos, eles conseguiram aniquilar essa guerra em apenas 6 dias. Esse episódio ficou conhecido como a Guerra dos 6 Dias. Em 6 dias, eles sobrevoaram vários territórios árabes, explodiram vários aviões que ainda estavam no chão, pistas de pouso e decolagem. Eles inclusive jogaram bombas de efeito retardado para dificultar a recuperação dessas pistas de pouso. Foi realmente um massacre geral. Em 6 dias a coisa ficou resolvida. A União Soviética, que na época ainda era a União Soviética, hoje é a Rússia, né? Mas na época era a União Soviética, que era quem poderia se contrapor ao poderio militar de Israel, que na verdade por trás estavam os Estados Unidos e os países do Ocidente, eles não tiveram nem tempo de se mobilizar, porque em 6 dias Israel liquidou a fatura. Pois bem, voltando para os anos 70. Depois desse episódio, os árabes começaram a desenvolver um sentimento de rejeição ao Ocidente tremendo. E na década de 70, gente, o mundo inteiro girava movido pelo petróleo extraído na região do Oriente Médio, ali do Golfo Pérsico, dos países árabes. Quer dizer, os países árabes supriam o mundo inteiro de petróleo a um preço baixíssimo. Eu não sei se vocês lembram, mas na década de 70 os carros no Brasil eram o Maverick de 8 cilindros, o Dodge Dart de 8 cilindros, o Galaxy de 8 cilindros, o Opala Commodore de 6 cilindros, ninguém estava nem aí para consumo. Nos Estados Unidos, então, eram verdadeiras banheiras gigantescas que consumiam um monte de litros e galões de gasolina, porque ninguém se preocupava, o petróleo era extremamente barato. E aí o que os árabes fizeram? Por causa dessa guerra que tinha acontecido e por causa do sentimento ferido que eles estavam contra o Ocidente, eles fizeram uma organização chamada OPEP,
que em português é a Organização dos Exportadores, dos países exportadores de petróleo, e eles então resolveram aumentar bastante o preço do petróleo. Em menos de 3 semanas eles quase que, sei lá, quadruplicaram o preço do petróleo, e em 1973 o mundo se ajoelhou para o Oriente Médio, porque o preço do petróleo foi algo realmente às alturas. O que é que aconteceu? Vamos pesquisar novas estratégias de energia, porque é possível, claro, como eu já falei, é possível pesquisar novos materiais, é possível. Então, em 1973, devido à crise do petróleo, o mundo inteiro se mobilizou para pesquisar novas fontes de energia. O Brasil entrou com aquele programa do álcool, vários países começaram a desenvolver energia solar, energia eólica, gás natural, enfim, uma infinidade de outras fontes de energia, mas 40 anos já se passaram e a verdade é que o mundo ainda depende do petróleo para se mover. E enquanto isso, enquanto o mundo pesquisava novas fontes alternativas de energia para suprir o petróleo dos árabes, veja o que os árabes fizeram. Falando, galera, eu não estou falando de negócio de ponte, de gasoduto, nem esquece isso, gente. Aproveita o momento e pega esse negócio de nióbio e realmente investiga-se se realmente está havendo um envio do nióbio para fora a preços subfaturados. Eu recebi já também uma infinidade de links de pessoas falando que a CBMM vai ser alvo de uma investigação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, porque, segundo rumores, essa empresa ela tem várias subsidiárias espalhadas pelo mundo afora, e ela manda o nióbio a um preço subfaturado para as suas subsidiárias fora do Brasil, porque o imposto seria menor, enfim, e aí essas subsidiárias reexportam o nióbio a um preço muito maior. Eu fico pensando, poxa vida, agora o mais crucial de tudo isso não é só isso não é mandar a coisa bruta para fora, ao invés de pegar o Brasil e jogar no meio da indústria de tecnologia de ponta, usando o que a gente tem, e isso é um dado real. 98% dessa porcaria está aí no Brasil. Por que não desenvolver tecnologia de ponta no Brasil? Por que não fazer parcerias, ao invés de mandar o nióbio para fora do Brasil? Fazer parcerias com as indústrias que desenvolvem equipamentos o Brasil não está nesse time. São pouquíssimos países do mundo que fazem equipamentos de ressonância magnética. São pouquíssimos países do mundo que fazem supercondutores. São pouquíssimos países do mundo que fazem turbinas de avião. Gente, e o Brasil não está no meio deles. É disso que eu estou falando. E isso não é hoax. Isso não é uma bobagem. Isso não é algo que você... deixa para lá. Não, gente, isso é algo de extrema importância. Ao invés de mandar o produto puro para fora e depois comprar esses equipamentos de alta tecnologia, de novo, esquece ponte, rapaz. Não estou falando disso, não. Estou falando de coisa séria. Fazer parcerias com as indústrias que produzem isso para levá-las para o Brasil, para que o Brasil se insira realmente no seleto grupo de países que dominam o mundo com indústria que realmente faz diferença. É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado. Eu quero contar com você mais uma vez. O vídeo do nióbio, o primeiro vídeo do nióbio que eu fiz, deu mais de 500 mil views.
O segundo vídeo do Niobe deu, eu acho que 50 e poucos mil views, mas eu quero fazer um apelo de novo a você. Me ajude a divulgar esse vídeo agora. Me ajude a divulgar para que ele chegue a 1 milhão de views rapidinho, 2 milhões, 3 milhões de views. Gente, isso é de fundamental importância. É algo que pode sim mudar a qualidade de vida do Brasil. Um abraço a todos, obrigado por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, galera!